Vamos abrir a escritura no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Oséias, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Nós temos exposto aqui o livro de Oséias, que é do nosso cânon, o primeiro livro dos chamados profetas menores, aqueles que o Senhor chamou em um período de trevas de Israel. E nesta noite nós veremos da graça do Senhor e da sua misericórdia em conduzir a vida do povo de Israel, mas também a nossa vida. Oséias capítulo 11, versículo de 1 a 11 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Bendito tu és, ó Deus. Nesta noite, ó Pai, rogamos que mais uma vez fale com o teu povo, como fizeste na história da igreja e como fizeste durante a nossa existência aqui da igreja de Casa Caiada. Que o Senhor conduza a nossa vida, em especial a nossa mente, para compreender a tua palavra e o nosso coração para viver segundo ela. Assim, ó Pai, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a moldura de um quadro diz muito sobre o quadro. Você não colocaria a moldura de um quadro bonito, um quadro caro, uma moldura de plástico, uma moldura quebrada, uma moldura feia, antes, e eu não sei se você já passou por uma situação como essa, de precisar encontrar uma moldura adequada para um quadro, para alguma coisa que você estava emoldurando. Você pensa como que essas coisas podem se coadunar, podem se harmonizar diante da beleza daquela coisa a qual você deseja emoldurar. Pode ser uma foto, pode ser um quebra-cabeça de 5.000 peças, pode ser um quadro, uma pintura, o que seja. A forma como emolduramos um quadro diz sobre o valor daquele quadro. A forma também como nós emolduramos a nossa vida diz como nós olhamos, enxergamos para a nossa vida.
A nossa existência, a nossa história, contada pelo Senhor, pintada pelo Senhor, é emoldurada também pela grande história da redenção e, mais precisamente, emoldurada pelo pacto da graça. Precisamos considerar a aliança do Senhor para olharmos de forma adequada para a nossa vida. Às vezes o cristão se esquece de coisas tão fundamentais como essa. Precisamos nos lembrar que o Senhor se relaciona conosco por meio de um mediador, Jesus Cristo. E que a nossa história está mediada nele. Que a nossa vida está coadunada com ele. Nessa noite, meus irmãos, nós veremos da profecia de restauração do povo de Israel por meio de Oséias. Uma profecia de esperança. Uma profecia que considera a misericórdia de Deus em meio ao próprio justo juízo de Deus. Como eu disse às crianças, Israel passava por um tempo de trevas. Israel, como nós veremos ou já vimos ao lermos o texto, se mostra com uma profunda impiedade e incredulidade associado a deuses falsos. E o Senhor precisa chamar esse povo ao arrependimento. Mas ao mesmo tempo que Deus, por meio do profeta Oséias, chama o povo ao arrependimento, Ele também age com misericórdia. E é isso que precisamos lembrar ao emoldurar a nossa história. Vivemos tempos difíceis, em termos como sociedade brasileira, estamos aí com crises das mais variadas, crises morais, crises políticas, econômicas. Alguns homens estavam reclamando da inflação do Homens da Casa de ontem. Antes a gente estava cobrando R$20 do ano passado, hoje cobramos R$30 e nem deu. Precisamos, tivemos que, como igreja, suprir ainda um pouquinho para conseguir dar conta. E se você é homem e não veio ontem, você perdeu um excelente momento de comunhão e edificação no Senhor. Mas o fato é que a nossa história precisa ser emoldurada pelo fato de que temos um Deus misericordioso, um Deus da esperança e da restauração. E é isso que o profeta Oséias nos fala nessa linda profecia, nessa linda poesia, no capítulo 11, de versículo 1 ao 11. Primeiramente, no versículo 1 a 4, nós encontramos um pouco do Deus da história e de como Deus conduziu Israel segundo a sua santa vontade. Olhe mais uma vez o texto comigo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Aqui nós encontramos um resumo da história de Israel. Mas essa história ela é contada num relacionamento paternal de Deus. Deus é o pai de Israel. E Deus se mostra como um pai que cuida do seu filho, como um pai que conduz a história do seu filho, como um pai que está vendo os erros do seu filho e persistentemente o traz de volta para o caminho correto. É assim que Deus fez com Israel. Primeiro no Egito, quando o povo de Deus estava ali escravizado, estava ali sofrendo as amarguras de um governo impiedoso de Faraó, que os tinha colocado para trabalhos difíceis, como escravos. Mas o Senhor, com mão forte, salvou Israel. Tirou Israel do Egito. E de lá do Egito, o Senhor o chamava para adorá-lo. Chamou o seu filho.
É curioso perceber que esse mesmo verso, esse mesmo versículo aqui do capítulo 1, versículo 11, está sendo reverberado em Mateus capítulo 2, versículo 15. Não é à toa que Mateus, o evangelista, reconsidera a história de Israel agora pelas lentes da própria história de Jesus Cristo, sendo ele levado ao Egito pelos seus pais por um período a fim de que aguardasse o tempo em que Herodes estava ali em busca, furioso, para matar a Jesus. Mas de lá do Egito o Senhor chamou o seu filho. E cumpre-se a promessa de Deus ao tirar o seu povo do Egito, mas também cumpre-se a promessa de Deus ao tirar o seu filho do Egito para mais uma vez conduzi-lo ao seu ministério posteriormente ali em Israel, em Jerusalém, em Judá. Meus irmãos, o que encontramos aqui na verdade é que o Senhor Jesus Cristo é o grande Israel, é o grande Filho de Deus. E essa verdade vai nos ajudar a enxergar corretamente esse texto. E o texto continua e agora nos fala do tempo em que Israel estava já em Canaã, que Israel já estava ali com Deus, com a adoração a Deus no tabernáculo, no templo depois. E nós sabemos a história. O Senhor viu a impiedade do povo de Israel. O que vemos nos relatos da história de Israel é que o povo, pouco a pouco, foi sendo levado à corrupção, foi sendo levado à impiedade da idolatria, de se curvar a ídolos terríveis como Baal, os chamados Baalins, como aqui Deus fala, onde estavam ali queimando incenso, se curvando a imagens de escultura, quando era Deus quem conduzia a sua história. Era Deus quem levava no colo o seu povo, como um pai que leva o seu filho. Aqui nós encontramos inclusive o Senhor falando: eles não entenderam que era eu quem os curava, era eu quem estava fazendo a todo momento bênçãos, trazendo bênçãos na vida deles. Mas não, se curvavam a ídolos. Assim foi a história de Israel. E queridos, se simplesmente ouvíssemos essa história e não soubéssemos quem é Deus, portanto, se não pudéssemos emoldurar a história de Israel no pacto da graça, certamente poderíamos concluir que para Israel não havia jeito. O povo teimoso, o povo comprometido com a maldade, com a idolatria, o povo comprometido com o pecado, com as paixões deste mundo, com os deuses falsos que eram servidos aos povos vizinhos e que Israel também se comprometia. Mas quando a gente olha para essa profecia, a gente encontra um Deus maravilhoso. Veja o versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Amados, que descrição maravilhosa da misericórdia do Senhor. Que descrição vívida do nosso Deus, ao vermos um Senhor amoroso, um Deus amoroso, um Pai amoroso, que a ilustração aqui não é apenas de um pai que leva seu filho, mas como que um senhor de um animal, um dono de um animal, que conduz aquele animal em amor, em graça, com piedade. O Senhor conduz a nossa vida, o Senhor conduz a nossa história, conduziu Israel e continua a conduzir a nossa história.
Mas, meus irmãos, precisamos entender que não é porque Deus conduz a nossa vida que nós não passaremos por situações de disciplina do Senhor. E o livro de Oséias já deve ter convencido os irmãos que Deus estava disposto a julgar, a derramar o seu juízo contra Israel. Mas aqui mais uma vez somos considerados a perceber o cuidado do Senhor em fazer isso. É cuidado de Deus, ainda que seja severo. Versículo 5: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. Eles não voltarão à situação quando escravos no Egito. Agora receberão outro instrumento de juízo, de disciplina. O ato do reinado, do império assírio. Amados, ao vermos essa história, vemos como que Oséias descreve com beleza aquilo que de fato aconteceu. É impressionante vermos a precisão com que Deus falara ao profeta e como que Deus conduziu a vida de Israel exatamente ao usar de instrumento o rei assírio, ao usar como um instrumento da sua vara contra o seu povo, disciplinando o seu povo, para que julgados por Deus pudessem receber amor. A disciplina do Senhor é uma manifestação de amor, meus amados irmãos. É o Senhor quem conduz a vida da igreja. A igreja do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. Portanto, a forma como nós enxergamos a disciplina do Senhor diz muito a respeito da forma como nós emolduramos. E precisamos emoldurar a partir daquilo que conhecemos do próprio Senhor. Ele mesmo prometeu a Israel e cumpriu. A espada, versículo 6, cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. E ele explica: porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Um povo desobediente. Um povo idólatra. Um povo em pecado contra o Senhor. Não muito diferente de mim e de você. Não muito diferente daquilo que muitas vezes nosso coração pratica. Muitas vezes nós somos levados a confiarmos em nós mesmos, em nossa força, em nossos desejos. Muitas vezes nós somos levados a confiarmos nos prazeres deste mundo, nos pecados que nos colocam em profunda inimizade contra o Senhor. Se a profecia acabasse agora, certamente Deus seria justo. Entendam, Deus não tem obrigação nenhuma de salvar Israel. Deus não teria qualquer necessidade essencial para agir como um salvador a Israel. Mas o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Amados, a profecia continua e agora nos revela como o Senhor ama o seu povo. Como o Senhor cuida do seu povo. Versículo 8: como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zebuim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta.
Aqui mais uma vez o Senhor da história nos mostra e nos lembra da história de Israel. Mais especificamente, quando Deus julgou Sodoma e Gomorra, também julgou outras duas cidades, aqui citadas, menos conhecidas, Admá e Zeboim. E se você está lembrado da história de Sodoma e Gomorra, você vai lembrar-se que isso se dá exatamente no momento em que Abraão estava ali comprometido em interceder por aquele povo. Mas mesmo tendo intercedido, os anjos do Senhor foram enviados a Sodoma e Gomorra, foram enviados a Admá e Zeboim, para ali, tendo salvado Ló e suas filhas, derramar o juízo de Deus em cidades perversas, onde se somavam pecados. Os irmãos lembram da história? Quando os anjos do Senhor estavam ali no meio da cidade, e os homens daquela cidade se aproximaram da casa de Ló para simplesmente abusarem dos anjos. É impressionante o nível de perversidade que habitava no coração daquele povo. Mas, meus irmãos, o Senhor não trata Israel da mesma forma que tratou Sodoma e Gomorra, da mesma forma que tratou Admá e Zeboim, porque o Senhor em seu coração, em grande compaixão, manifestou a sua graça e a sua misericórdia. E nessa noite nós podemos lembrar do Deus verdadeiro, do Deus da misericórdia e da graça. Deus não age mediante os méritos do homem. Você precisa entender essa verdade para que você possa compreender o que de fato é o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não está pautado em boas obras. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não está pautado em você fazer alguma coisa para agradar a Deus e, portanto, Ele te salvar. Isso é mentira das falsas religiões, onde você tenta ser salvo, mas simplesmente o verdadeiro Evangelho não é uma tentativa de ser salvo, mas é a manifestação da graça do Senhor para nos salvar mediante a obra maravilhosa de Cristo Jesus. E nessa noite nós podemos ser lembrados dessas verdades, ao vermos a própria história de Israel, ao vermos o pacto da graça, o amor manifestado em Cristo, porque o que está pressuposto aqui, meus irmãos, é o grande mediador, Filho de Deus. Ele ainda não tinha se manifestado, mas Israel foi salvo por causa de Cristo. Por quê? Porque se Deus não derramou a sua fúria, a sua ira em Israel, Ele derramou em alguém, porque Deus é justo. E aqui é exatamente nesse sentido que nós podemos ver a expectativa da justiça de Deus em Cristo. Veja o versículo 9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Amados irmãos, há muito evangelho aqui nessas poucas palavras da profecia. Porque ao não executar o seu furor e a sua ira justa contra Israel, que merecia exatamente o furor e a ira de Deus, Deus não está sendo injusto. Deus não está passando pano para Israel. Deus não está deixando de executar a sua justiça. Isso é algo que precisa ser compreendido por nós. Porque o que está pressuposto aqui é exatamente a aliança do Senhor. O Deus da aliança, o Deus do pacto, não derramou a sua ira
em Israel. Não derramou a sua ira completamente em Israel, porque isso não traria redenção. Mas ele derramou a sua ira no grande e verdadeiro Israel, seu Filho, Jesus Cristo. Ao vermos a aliança do Senhor aqui, podemos estar certos de que o santo no meio do povo de Israel é o santo Messias, ainda prometido, ainda para ser manifestado, mas aqui já executando a salvação. Às vezes a gente ouve as pessoas com certas dúvidas sobre como é que o povo da antiga aliança, ou pelo menos da primeira administração da aliança, da graça, era salvo. Amados, pelo mesmo mérito, pelo mesmo meio que nós somos salvos, por Jesus, pelo Santo de Deus. Ao não vir com ira contra Israel, o Senhor não está deixando de fazer e satisfazer a sua justiça. Mas a justiça de Deus é satisfeita em Cristo só. A justiça de Deus é satisfeita ao derramar a sua justa ira naquela cruz horrenda, onde Ele não poupou o seu Filho para que nós fôssemos poupados. O que encontramos aqui nada mais é do que o Evangelho puro e simples na promessa de redenção. O povo sairia de lá, de Efraim, do norte de Israel, onde estavam reunidos as tribos, seriam levados para a Síria, voltariam depois de um tempo. A história nos fala exatamente isso. Foi o que aconteceu. O Senhor cumpriu a sua promessa. E o povo samaritano foi formado exatamente assim. Mas há algo maravilhoso aqui, ao vermos como o Senhor executa a sua vontade, como o Senhor executa os seus decretos, a sua providência, a redenção. O texto termina no versículo 10 e 11, nos falando agora do final dessa história. Não apenas de Israel, mas da nossa história. Seguirão o Senhor que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Aqui encontramos o governo absoluto e soberano do rei, leão, poderoso, que ruge. E o seu rugido que estremece a terra, o seu rugido que é ouvido pelo seu povo, e por meio dele, o seu povo virá e será redimido. É lindo perceber como que o Senhor Jesus Cristo cumpre todas essas promessas. E como que hoje a nossa história pode ser emoldurada em Cristo. Talvez essa noite você esteja olhando para si mesmo e esteja desesperançado a respeito da sua vida. Talvez você veio essa noite a fim de ouvir alguma palavra de instrução, porque não sabe mais o que fazer da sua vida. Talvez a sua história, como você tem olhado, é uma história emoldurada por molduras quebradas, por uma moldura incoerente, incongruente, feia.
Mas essa noite eu quero te encorajar a olhar para o Senhor. Nessa noite eu quero te encorajar a olhar para Deus. Para olhar para a obra de Jesus Cristo, em saber que em Cristo a ira de Deus, que estava destinada a mim e a você, foi de fato satisfeita, para que não pelos nossos méritos, mas por causa dele, nós tivéssemos a redenção. Portanto, é confiados em Cristo e pela fé somente em Cristo, que podemos olhar a nossa história da forma adequada. O povo de Israel precisaria olhar para essa profecia e confiar. Mas nós, mais do que isso, podemos saber que tudo isso foi cumprido, meus irmãos. Tudo isso foi, de fato, feito pelo Senhor da história. E nessa noite, o Senhor da história se mostra mais uma vez como um Deus de misericórdia, como um Deus de graça, e dizendo: eu não executarei o meu furor contra você. Antes, em amor e compaixão, te resgatarei. Hoje é uma noite em que nós podemos olhar para o poder de Deus e vermos a redenção de nossas vidas, de nossa história, em como o Senhor se manifesta como o Salvador da nossa alma, das angústias da nossa vida, dos sofrimentos da nossa vida, como o Senhor se manifesta nas mais profundas angústias da alma, em ser Ele aquele que traz o alívio. Ele é o Deus de amor que carrega os seus filhos no colo. O mesmo Deus, a mesma aliança, o mesmo mediador, Jesus Cristo, nessa noite nos chama a descansarmos na confiança do Senhor. Olhar para a nossa vida pelas lentes do Senhor da história e o Deus da redenção nos dá a verdadeira paz neste mundo quebrado. Não confie nos falsos ídolos deste mundo, nas falsas expectativas deste mundo, nas falsas esperanças que se corrompem com o tempo. Nessa noite você é chamado a confiar no Senhor. Nessa noite você é chamado a olhar para Deus e ter o seu coração guardado pelo seu Santo Espírito. Oramos. Senhor maravilhoso, Deus de amor, Deus de graça e piedade, louvado e agradecido seja o teu santo nome, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. E a cada raio de luz do sol que viaja a uma velocidade absurda para nos aquecer, nós podemos saber que a tua misericórdia chega antes. Nós podemos saber que o teu cuidado chega antes. E nessa noite, ó Deus, podemos ser encorajados que mesmo no mundo quebrado, o qual habitamos, mesmo com os sofrimentos desta vida, ocasionados pela nossa própria perversidade, nosso pecado, as situações que nós entramos muitas vezes, ó Senhor, como consequências dos nossos atos, e nessa noite, Senhor, podemos ser encorajados que o Deus da paz, o Deus da redenção, manifesta a sua graça maravilhosa, a sua graça que não pode ser contada, sua graça infinita. Ó Deus de amor, que possamos ter nosso coração voltado para Ti e nos alegrarmos com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.